Vamos falar que vocês, em média, aqui, todo mundo, se a gente somar, vai dormir 7 horas? Né? Um dorme 8, outro dorme 6, um dorme 4, outro dorme 10. Então, vamos colocar na média 7 horas. E a única coisa que ele pediu foi o seguinte: nas próximas 4 semanas, eu quero que vocês tentem aumentar 1h30 de sono por noite. Um grupo foi orientado a isso, outro grupo não recebeu orientação nenhuma. E no final, eles usavam aqueles relógios que a gente tem hoje, né, para avaliar a qualidade de sono, o tempo de sono, e viu que depois dessas 4 semanas, nas últimas 7 semanas, eles estavam dormindo em média 55 minutos a mais, quase 1 hora a mais. Então eles passaram de 7 para quase 8 horas, né, de sono. Você acha que isso interferiu na alimentação? Não era o objetivo do estudo. O objetivo do estudo era ver várias questões, dentre elas a alimentação, mas ver também o humor, para ver a disposição. E o que o estudo verificou foi que quando eles dormiam, o grupo que dormiu aumentou em 55 minutos o sono, comia 25 gramas de carboidrato a menos por dia. De açúcar a menos por dia. Isso, em comparação ao grupo controle, foi uma redução de 20% no consumo de açúcar. 20% no consumo de açúcar é muita coisa. O mais interessante é que esse mesmo grupo tem uma meta-análise de 2017 que verificou que uma restrição de sono, ela chega a aumentar o consumo calórico em mais ou menos 385 calorias por dia. Se a gente fizer a conta, isso dá mais ou menos 2.700 calorias por semana. Quase 10.000 calorias por mês. Isso influencia na saúde do nosso paciente? E por que isso acontece, né? Quais são os mecanismos? Porque a diminuição do tempo acordado, né? Então a pessoa fica menos tempo ali olhando para a TV, menos tempo sentada no sofá, pensando que quer comer uma coisinha gostosa, então menor acesso aos alimentos. Restrição de sono altera a liberação de hormônios. Então uma pessoa que tem um sono restrito, mesmo que seja pouco tempo, aumenta a liberação de grelina, que é o hormônio da fome, e diminui a liberação de leptina, que é o hormônio da saciedade. Ou seja, a pessoa está cansada, liberando mais hormônio da fome e menos da saciedade. Rumo ao sucesso, né? Só que não. Então, o que acontece? Isso tudo, né, quando a pessoa começa a dormir mais, ela tem o que a gente chama de diminuição da fome hedônica. Isso é muito importante, porque a gente na nutrição, a gente fala muito da fome homeostática, que a gente fala que é a fome física. A gente aprende os hormônios, os diferentes eixos, as vias da fome, as vias da saciedade, quais são os hormônios que vão atuar em cada uma delas, os medicamentos que conseguem modular, se é que existe algum alimento também que consegue modular melhor uma ou outra. Só que a gente fala muito pouco sobre o quê? A parte de baixo, que é a fome hedônica. Nós somos seres hedônicos. O que é um ser hedônico? Um ser que busca prazer acima de tudo. E a alimentação, ela é uma grande fonte de prazer. Então, imagina uma pessoa que está com sono restrito. Ela está cansada. Ela está com prazo no trabalho. Ela almoça. O que acontece depois do almoço? O que a gente quer? A gente quer voltar para o trabalho e falar, nossa, vou trabalhar loucamente? Ou quer, nossa, queria só me encostar aqui 10 minutinhos e fechar o olho? Ao que ela vai recorrer para poder trabalhar, para conseguir trabalhar? Comida. Então, o que é o horário que as pessoas mais querem comer? Um docinho. Ela está com fome física? Ela acabou de almoçar. O que ela está? O que a gente chama de fome hedônica ou fome emocional. Ela vai usar o alimento para conseguir o quê? Melhorar sua disposição, ter mais energia, né? Ter um abraço. E isso é muito importante quando a gente pensa no ser humano, né? Qual é a função dessa fome hedônica na nossa vida? Qual que é a função da fome hedônica, né? Da fome guiada pelo prazer na vida de vocês? Na minha, eu diria que é quase 100%. Por quê? Quando vocês prescrevem uma dieta, a pessoa, você pode até conversar, não Desirê, mas eu falo com o meu paciente, né? A gente chega tudo ali em acordo junto. Então eu falo para ele, o que você acha interessante consumir no lanche da tarde? Ele vai falar, nossa, adoro consumir banana com pasta de amendoim, que está na moda. Ele vai gostar de consumir banana com pasta de amendoim no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro. No quarto, ele já vai começar a olhar torto. No quinto, ele está olhando torto. No sexto, ele não está mais aguentando. No oitavo, então, ele já desistiu. Por quê? Porque a nossa fome, mesmo a alimentação guiada pelo prazer, ela precisa da novidade. E ela não é mesmo sempre a mesma. Nem pelo mesmo horário e nem pelas mesmas vontades. Às vezes é salgado, às vezes é doce, às vezes é quente, às vezes é frio.
Às vezes é uma coisa com mais substância, às vezes é uma coisa fresca. E é por isso que é tão difícil a gente entender, e é por isso que a gente tem que trabalhar ela e o conceito dela em consulta. E é muito interessante, porque os estudos que avaliam a fome hedônica com o índice de massa corporal, eles veem que quanto maior o índice de corporal, maior o índice de fome hedônica presente na alimentação. Então a gente, né, claro que eu falei que a fome hedônica para mim ela é 100%, porque eu sempre tento me guiar pelo prazer. Mas desse mesmo jeito, às vezes, o que eu como é o que tem. E está tudo certo, né? Ou o que eu acho que é mais interessante naquele momento. Né? O que eu acho que meu corpo realmente precisa. E os indivíduos com maior grau de obesidade, eles seguiam muito mais pelo prazer no comer do que pelo que eles acham que o corpo deles precisa. Então, o que é o mais palatável? O que é o que vai me dar mais aconchego? Não necessariamente o que meu corpo está me dizendo agora. São duas coisas muito distintas. E isso está muito relacionado com o índice de massa corporal. E aí associa essa necessidade da fome hedônica com uma cultura que a gente tem que, para emagrecer, né, ou para ter um resultado, eu preciso treinar. E o treino, ele só funciona não, desculpa. E o principal objetivo do treino não é nem necessariamente porque é bom para a saúde, mas é porque eu preciso queimar caloria. A esteira mostra quantas calorias a pessoa está queimando, né? A escada mostra. Ontem eu fiz um tiro e estava escrito assim, eu fiz um treino de corrida e tiro, e aí estava escrito no final na esteira, você queimou 600 calorias. Qual que é o pensamento que vem logo depois disso para uma pessoa que tem fome hedônica? Tô podendo, né? E isso é muito importante. E por que o exercício é tão contraditório quando a gente pensa na questão do emagrecimento, na questão do emagrecimento mesmo, né, da perda de peso? Esse estudo aqui ele é muito interessante, ele é de 2008 e ele avaliou o seguinte: os sujeitos eles eram orientados a gastar 500 calorias por dia numa caminhada. E esse estudo durou 5 semanas. O que é interessante dele, 5 vezes por semana, esse estudo durou 12 semanas. O que é interessante dele é que no final, somente no final, então todo mundo que participava do estudo fazia exatamente essa atividade física. E eles queriam ver o que acontecia com o balanço energético dessas pessoas nessas 12 semanas. E o que eles verificaram foi muito interessante. No final, eles tinham mais ou menos o gasto calórico deles diário e tinham também, através do diário alimentar, o consumo calórico diário deles. E eles dividiram essa população em 2 grupos, NC e C, que é não compensadores e compensadores. Então, eles viram que, na média, por exemplo, na semana 0, na média, eles consumiam mais ou menos 2.300 calorias. E depois de 12 semanas, gastando 500 calorias de exercício, eles estavam consumindo 2.384. Então, quando você olha a média, você fala, Desirê, então não mudou o pré e pós. Se não mudou tanto o pré e pós na alimentação, eles estavam gastando 500 calorias, provavelmente ocorreu o quê? Um balanço calórico negativo. Todo mundo acompanhou? Todo mundo entendeu? E aí, o que eles viram? Que na média isso é lindo. Mas quando eles pegam os dados individuais, eles viram que tinham pessoas que compensaram esse gasto calórico da atividade física, então eles dividiram esse mesmo grupo em 2 grupos. Teve um grupo que na semana 0 eles estavam consumindo mais ou menos a mesma coisa, ó. O NC 2.200, o compensador 2.300. Só que na semana 12, o grupo compensador tinha subido mais ou menos 300 calorias o consumo calórico. Enquanto tinham alguns participantes que com a mesma atividade física mantiveram o consumo calórico. Então tem pessoas que de fazer atividade física começam a comer mais. Esse outro estudo ele mostrou mais ou menos a mesma coisa. E aí o que ele avaliou é muito interessante. Ele avaliou que quando a gente fala de média, né, na atividade física, parece que as pessoas não mudam tanto. Então aqui, por exemplo, quando você pega o balanço energético, que é a primeira fila, ele pegou em dia de descanso e em dia que a pessoa faz atividade física. Parece até que teve um déficit, né? O balanço energético no dia de descanso ficou mais ou menos em 110 calorias positivas, ou seja, neutro. E quando fez exercício, ficou mais ou menos um déficit de 200 calorias. Então, quando você fala da média, parece que quando as pessoas se exercitam, tem um déficit. O interessante desse estudo é que quando ele avaliou os dados individuais, ele viu que essas pessoas, apesar da média ser interessante,
Teve pessoa que, naquele dia do exercício, ele ficou num déficit de 4.000 calorias, enquanto teve gente que contrapôs o consumo e consumiu mais ou menos 2.000 calorias a mais do que o gasto. Ou seja, nem todo mundo responde da mesma maneira. Por isso que os dados individuais na nutrição são tão importantes. Quando você pega um estudo que fala apenas de média, você está perdendo o dado ali que é muito rico. E aí, quando você fala para a pessoa, tá na moda, né? Tem muito nutricionista que posta isso. Essas pessoas deviam ser presas. Por quê? Porque quando você fala isso, imagina que se esse professor, se esse personal vira para a pessoa, né? Ou ela vê o blogueiro postando está pago. Você acha que isso vai induzir ela a uma relação adequada ou inadequada com o alimento? Extremamente inadequada. Porque o que você paga? Se você está pagando é porque você está devendo, não é? Se você está devendo é porque você fez alguma coisa que te deu essa dívida. E nesse caso, o que te deu a dívida? A comida. Então, quando você fala está pago, você já está falando para a pessoa que ela está sendo punida por algo que ela fez. E se ela está sendo punida, você acha que isso vai estimular ou vai inibir a fome hedônica dela? Estimular. Você acha que aumenta a chance dela ser uma compensadora ou diminui a chance dela ser uma compensadora? Aumenta. Tem um estudo muito interessante que eu tirei da minha apresentação, que é do Brian Wansink, porque não sei quem acompanhou, mas está ocorrendo todo um babado no meio acadêmico envolvendo o nome dele, apesar dele já ter feito algumas declarações de que as pesquisas dele, né, ele entregou todos os dados e estava tudo ok, ele foi demitido, ele foi acusado de forjar dados. E aí o que acontece? Ele teve um estudo que eram 2 grupos de pais que faziam a mesma caminhada no mesmo tempo, com a mesma intensidade, e no final tinha um lanche. Só que um grupo ia com um guia que falava só sobre arquitetura, olha como o dia está lindo, olha o pássaro cantando, e um outro grupo ia com um guia que falava só sobre gasto calórico, consumo de calorias, olha, vamos queimar a coxinha de ontem, a torta de ontem. E aí depois, quando tinha o coffee break, o grupo que tinha o guia que falava sobre gasto calórico, comia 100%, 125% a mais de chocolate. Só da fala do professor, né, do guia na hora da atividade. Então, quando você fala para o seu paciente, quando você fala para o seu aluno que ele tem que queimar o que ele comeu, isso cria uma relação inadequada e estimula a fome hedônica. É muito fácil de perceber isso, né? Tem um estudo do Biggest Loser. Para quem não conhece, é um programa, um reality show americano, que eu acho que ainda existe. Toda vez que eu dou essa palestra, eu falo que acho que ainda existe, porque eu nunca vou atrás da informação. Mas ele é muito interessante porque durante 6 meses, os participantes eles ficam confinados numa casa. E aí ganha $100 mil de prêmio quem for o maior perdedor. Então, durante 6 meses, eles têm todo um acompanhamento, né? Não só da mídia, mas de nutricionista, de psicólogo, de preparador físico. Tem o acesso a tudo que é possível. E aí, no final de 6 meses, quem ganhar mais, ganha o prêmio. E aí, esse aqui é um estudo que foi feito, um estudo muito interessante do Kevin Hall, com os participantes da temporada, da 8ª temporada. E aí ele avaliou esses participantes antes deles entrarem no programa, avaliou 6 meses depois, né, quando acabou o programa, e 7 anos depois. 6 anos depois, desculpa. O que aconteceu? O Kevin Hall, eu não sei para quem acompanha a área científica, o Kevin Hall é um dos maiores pesquisadores da área de dietas e também do reganho de peso. É uma palavra feia, eu sei, reganho, mas ela existe e está correta. E ele tem uma grande briga, por exemplo, com o Gary Taubes, por exemplo, com o Tim Noakes. Um é low carb, outro falando que não importa se é low carb, high carb, né? O que importa é déficit calórico. E o Kevin Hall é um dos maiores pesquisadores, e esse estudo aqui ele é muito interessante porque ele foi feito com todas as metodologias que a gente chama padrão ouro. Então ele foi feito com água duplamente marcada, ele foi feito com calorimetria indireta, ele foi feito com tudo que era possível de melhor. E o que ele verificou? Antes de entrar, só para vocês terem uma ideia, a faixa cinzinha ali é durante o programa. Então aquela queda é o peso corporal, diminuição de peso corporal. O ganhador desse Biggest Loser, dessa temporada, em 6 meses, ele perdeu o equivalente a 120 quilos em 6 meses. 20 quilos por mês.
tá? Sim, eles eram obesos mórbidos. E aí o que aconteceu? Depois de 6 anos, do gráfico da esquerda, as linhas indo para cima, é sobre o reganho de peso. Desculpa, eu estou um pouco resfriada. E aí o que eles verificaram foi o seguinte, que, em média, né, a perda média do programa nessas 30 semanas foi de mais ou menos 58 quilos. Então, na média, eles perderam quase 10 quilos por mês. Que depois de 6 anos, 70% desse peso tinha sido recuperado. Vocês acham que isso é bom ou isso é ruim? Péssimo. Você consideraria isso um tratamento de sucesso? Para a ciência, isso é. Porque para a ciência, quando eles falam para vocês que o medicamento funciona, quando eles falam para vocês que uma dieta é boa, isso significa que depois de 5 anos, essas pessoas tiveram, no mínimo, em média, 10% do peso corporal perdido. Então, aqui, eles tiveram, depois de 6 anos, eles ainda estavam 12% abaixo do peso inicial. Para a ciência, isso é sucesso. Para a sua prática clínica, isso é? Não é. Para a sua prática clínica, você, um paciente que toma um medicamento, toma um suplemento, faz uma dieta, está pesando 120 quilos. No final, ele está pesando 102, 120 menos 12, 108 quilos. Isso é sucesso? Para ele, não. Para a ciência, isso é. Porque 10% uma diminuição de 10% do peso corporal, ela já melhora os parâmetros clínicos suficientemente para ser considerado sucesso. Então, quando a gente fala de sucesso na área da ciência, é muito diferente de sucesso na prática clínica. Mas o que é interessante desse estudo aqui, é quando ele avalia, esse aqui é o artigo para quem tiver interesse, né? Quando a gente avalia o gasto energético, isso é muito interessante, porque antes de entrar no programa, o gasto energético médio desses pacientes, eles gastavam em média 3.800 calorias por dia, antes de entrar no programa. Depois dos 6 meses, eles estavam gastando ainda, em média, 3.000 calorias por dia. Teve uma queda, mesmo fazendo mais atividade física. Né? Então, isso teve uma queda. O que caiu? Provavelmente o metabolismo basal, porque o gasto com atividade física aumentou. E muito. 6 anos depois, quando eles recuperaram todo aquele peso, o gasto calórico deles era 3.400 calorias por dia. O que isso significa, gente? Que se eles ganharam 70% do peso corporal de volta, significa que eles estavam comendo mais do que isso. É fácil comer mais de 3.000 calorias por dia? Mesmo que seja em arroz, feijão, batata, macarrão, não, só em macarrão, né? Mesmo macarrão com molho de tomate, não é fácil. Quem aqui é corredor, que tenta fazer pré-longo com macarrão com molho de tomate, sabe que é uma quantidade muito grande que tem que comer. É um volume grande, apesar do macarrão ser demonizado. Então, eles ainda estavam gastando 3.400 calorias por dia, e tinha gente que estava engordando. Mas um dado interessante, claro, né, que eu vou puxar a corda aqui. Vocês estão vendo? Quando vocês pegam aqui... Cadê? Eu não consigo mostrar. Mas no final dos 6 meses, o pontinho mais acima lá, o azulzinho... Vocês estão vendo o azulzinho lá em cima? Claro, né? Estão vendo azul. Ele foi o que ficou em último lugar durante o programa. E ele é um dos únicos que 6 anos depois, ele continuou emagrecendo. É um dado muito interessante. Né? O Kevin Hondo, no artigo, ele fala brevemente sobre isso, porque não foi o objetivo do estudo, mas é um dado interessante. Isso não significa que ele perdeu pouco de jeito nenhum. Né? Se eu não me engano, ele perdeu mais ou menos 35 quilos no programa, 40 quilos, em 6 meses, que é muita coisa. Mas 6 anos depois, ele ainda estava bem. Obrigada. Então, uma grande barreira é achar que essa dieta restritiva vai ser uma solução. Porque esses pacientes, esse pessoal do Biggest Loser fez dieta restritiva? Super. Você passa dieta restritiva para os seus pacientes? Alguém fez não. A maioria passa. Mas aí as pessoas falam, mas eu passo uma dieta restritiva, eu trabalho com dieta XYZ, e meu paciente ele tem um resultado. Se você só vê o seu paciente depois de 40 dias, depois de 2 meses, você não sabe se aquele resultado ele está funcionando. Por quê? Imagina que a gente tem que avaliar um novo remédio. Então a gente trabalha na Anvisa e aí uma farmacêutica vai entregar um remédio para a gente. E aí desse remédio, das 100 pessoas que querem tomar esse remédio porque estão sofrendo, depois de 1 ano do início do remédio,
50% aparentemente está bem, 20% piorou e 30% está neutra. Depois de 5 anos, só 10% daqueles pacientes estão bem e praticamente 70% piorou. Você aprova esse medicamento? Não. Essa é a estatística das dietas restritivas. Você só vai saber se a dieta restritiva que você passa para o seu paciente está bem, se depois de 2, 3, 4, 5 anos você encontra ele em algum lugar, ele fala, olha, não voltei porque eu estou bem. Isso é sucesso. Agora, se você só avalia o seu retorno, você não tem ideia se ele teve sucesso ou não. Porque o sucesso para a gente é só de longo prazo. Mas, Desirê, você está querendo dizer que dieta restritiva não funciona? Exato. É o que a ciência mais mostra para a gente. Eu gosto muito desses títulos de artigo, porque o primeiro... conseguiu o laser. Dietas, então, são armas de matança em massa, né? Dieta engorda, né? Dieta e comer restritivo são preditores de ganho de peso. Porque a prática de dietas em adolescentes é um preditor de ganho de peso. Coloquei só 5 artigos aqui, mas a literatura ela é extremamente vasta. E um dos artigos mais interessantes que tem é esse aqui de 2012, que é feito com gêmeos idênticos. Ele foi feito com gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Mas o interessante, eu vou falar só a parte do monozigóticos, por quê? Porque significa que a genética entre os gêmeos é idêntica. Então, a única coisa que muda entre eles são os fatores do quê? Ambientais e comportamentais. E o interessante desse estudo é que ele fez um follow-up, né, um segmento de 9 anos desses gêmeos. E ele dividiu esses gêmeos em algumas categorias. Entre um gêmeo que fazia dietas e o gêmeo que fazia... Quantas dietas ele fez nesse prazo de 9 anos, né? Ou, na verdade, era perda intencional, estratégias intencionais de perda de peso. Então, ele fez dieta intencionalmente para perder peso. E dividiu. Então, aqui o que vocês têm são diferentes fichinhas. Então, aqui você tem um gêmeo que não fez nenhuma, gêmeo que fez uma, de 2 a 4 dietas para perder peso, ou mais de 5 dietas para perder peso. Aqui em cima a gente está vendo os dados dos homens e aqui o das mulheres. O que é interessante, o que você consegue ver é que eles tinham de 16 a 25 anos de idade, então final da adolescência e início da fase adulta. E o que é claro, em todos os segmentos de IMC, é que o gêmeo que mais fez dieta para perder peso nesse período de 9 anos, no final dos 9 anos, o peso dele corporal estava muito maior do que o gêmeo que não fez. A genética é a mesma. O que mudou foram vários fatores ambientais. Claro, pode ter acontecido alguma coisa muito desastrosa com o gêmeo? Pode, mas isso é a média. Então, na média, acontecer isso com todos. Então, qual é o principal fator aqui? A prática de dieta. Então, o que a gente tem muito claro na literatura é que se tem um resultado claro das dietas restritivas, é que no longo prazo elas engordam. É muito comum, né? Vocês podem perguntar para os pacientes de vocês na prática clínica, eles vão falar para você, tudo que eu queria voltar era o corpo de quando eu tinha 20, 25, 30 anos. E o que aconteceu naquela época? A maior parte vai falar, eu não estava feliz naquela época e comecei a fazer dieta. Alguém já escutou isso no consultório? Tudo começou. Aí eu fui num endócrino, recebi um monte de medicamento, comecei a tomar, enfim, comecei a fazer dieta, comecei a ver revista, pegar dieta de revista, e aí foi ladeira abaixo, ou peso acima. Por que será que isso acontece? Se eu falasse para vocês o seguinte, para vocês terem o melhor resultado e a melhor saúde, emagrecer, vocês podem comer de tudo, menos pão de queijo. Vocês concordam que uma parte aqui come pão de queijo, uma parte que não come pão de queijo não vai ter resultado nenhum, certo? Não gosto, nunca comi, e o resultado vai ser nenhum. Que são aquelas pessoas que fazem dieta restritiva e acabam ficando na mesma. Uma parte come, mas não liga. E aí fala, então para mim vai ser fácil tirar. Tira e tem resultado, que é aquele 10%. Estou fazendo uma analogia. Agora, vamos supor que a maior parte de vocês fala, vou tentar. Gosto, vou tentar. Aí hoje vocês vão sair no coffee break, o que vai ter?
Vocês vão na padaria de manhã tomar suco verde. O que vai estar saindo? Uma fornada? Vocês vão na casa de um amigo tomar um lanche. O que vai estar saindo? Vai chegar uma hora que você vai falar, chega. Esse cheirinho do pão de queijo, né? Um amigo mineiro trouxe um para você, você vai falar, eu vou comer um pão de queijo. Você vai comer, aí você come um pão de queijo, você vai comer um? Não. Porque aí entra a fome hedônica. E tem muito estudo mostrando que quando a gente come uma coisa que é proibida, a liberação de dopamina quase dobra. E aí você vai falar o quê? Já que eu comi um, vou comer mais. E aí o que você vai fazer? Se sente triste. Amanhã você começa de novo, não é isso? Você entra no ciclo da dieta viciosa, da dieta restritiva. Então o que é? Tô gorda, tô feia, vou fazer uma dieta. Não posso comer pão de queijo. Desiree falou que não pode. Se vou me privar. Mas aí eu fui num lugar que tinha, chegou uma hora que eu não aguentei. E aí você come o alimento proibido. Você começa a comer, você come demais, porque já que eu comi um, não vou gastar com pouco, né? Vou comer muito. Come demais, sente-se culpada, sente-se mal, às vezes até come para confortar. No dia seguinte, estou gorda, estou feia, vou fazer uma dieta. Esse ciclo, ele existe ou eu inventei? E aí, como é que a pessoa se sente no dia seguinte? Gente, só eu não consigo. Eu abro o Instagram, tá todo mundo conseguindo. Eu sou uma perdedora, eu sou um perdedor. Olha aqui, olha como essa nutricionista tem uma alimentação boa, como é que ela consegue? Né? Porque as pessoas só postam o sucesso. Ninguém posta, né? Sei lá, engordei de novo. Fui naquele nutricionista, não sei se sabiam, mas não sei se vocês sabem, mas tem médico e tem nutricionista que eles dão um contrato que a pessoa só pode falar que passou com ela enquanto ela tiver resultado positivo. Bem famoso, tá? Milhares de seguidores. Então, você não pode falar que você passou com ele se você não fizer exatamente o que ele te manda. E aí, a pessoa só posta o quê? O sucesso. Depois que estragou tudo, para quem que ela vai? Para mim. Desiree, me ajuda. Quantos anos passo? Dieta restritivíssima de carboidrato, perde 10 quilos, não aguenta, ganha 12 e fala, não sei mais o que fazer. Me ajuda, eu quero emagrecer. O que a pessoa pensa é que só ela não consegue, porque está todo mundo postando que consegue. Isso não é verdade. E tudo parte do princípio porque as pessoas acham que vai existir um momento que tem uma dieta para elas. E aí ela fica naquele ciclo vicioso. Então não foi essa, então é aquela, então é aquela, então é aquela. Só que não existe uma dieta ideal. Brincadeira à parte, existe. É um livro muito bom, para quem não conhece. Aquela foto do ciclo vicioso da dieta é do meu livro. Mas ela não existe. Mas Desiree, low carb? Parece que existe uma dieta ideal. A low carb parece ser a salvação dos últimos tempos, né? A low carb virou uma coisa religiosa. Né? É uma seita, praticamente. Fala mal de low carb, você pode xingar a mãe da pessoa, que ela não fica tão brava do que se você falar mal de low carb. Né? E aí, eu não sou contra low carb, eu tenho paciente que faz low carb, eu tenho paciente que faz jejum intermitente, eu tenho paciente que faz comer com horário restrito, né, que é assim que eu chamo, não chamo de jejum intermitente. Eu tenho paciente que faz de tudo, tem paciente que come 2 vezes por dia, tem paciente que come 5. O que é importante? É que cada um vai ter uma dieta, uma alimentação que funciona para ele. E não é que a gente seja contra, né? Lá no blog, no Ciência Informa, a gente fala muito sobre dietas. Mas esse estudo que saiu esse ano aqui do Gardner, que é um professor de Stanford, ele foi a coroação para a gente. Porque ele fez um follow-up de mais ou menos 600 pessoas durante um ano. Então não é um estudo de 20 pessoas como tem por aí, não é um estudo de 40 pessoas como tem aí, não é um estudo que dura 8 semanas. É um estudo que durou um ano e acompanhou 600 pessoas com a melhor metodologia que existe. E o que ele viu... E o interessante desse estudo, que é uma outra coisa muito importante, é que o número de participantes no final de um ano entre os dois grupos era o mesmo. O withdrawal, a desistência no estudo dos dois grupos foi a mesma. Porque o que acontece em muito estudo por aí, gente? Me colocaram no grupo low fat.
Só que eu não me adaptei à dieta. Vou abandonar o estudo. E aí só fica no estudo e o resultado final a gente só vê de quem se adaptou. Então é muito interessante quando a gente vê esse tipo de resultado, que nos dois grupos o número de pessoas que saíram foi a mesma. E por que foi a mesma? Porque esse estudo ele tem uma questão interessante, porque as pessoas durante uma semana, elas podiam ficar no grupo que elas achavam, né, que elas foram delimitadas. Então falar, você vai para o grupo low fat, você vai para o grupo low carb. Vocês vão testar essa dieta durante um tempo. Se vocês não gostarem, vocês podem ir para outra. Então as pessoas falam, não me adaptei, eu quero tentar o outro grupo. E tudo bem. E depois de um ano, eles viram os resultados. E aí o que eles viram foi o seguinte, o consumo de carboidrato nos dois grupos, no momento inicial, era o mesmo, e no final de um ano, era praticamente a metade no grupo low carb. Então foi uma dieta realmente low carb. E os resultados que tiveram depois de um ano foi que o percentual de gordura, né, de diminuição de gordura nos dois grupos foi semelhante, de peso corporal também, os parâmetros sanguíneos foram o mesmo, a glicose de jejum depois de um ano melhorou nos dois grupos de modo similar e a de insulina também. Ou seja, não houve diferença entre os grupos, seja o grupo que fez low fat, seja o grupo que fez low carb. Mas, Desirê, o que falam por aí é que existem pessoas, geneticamente, né, que você faz um teste genético e vai falar qual é a melhor dieta para você. Você paga lá R$1.000, ele vai analisar o seu gene e vai falar qual que é a dieta certa para mim. E ele foi ver se isso tinha relação e viu que não. Que tantas pessoas que geneticamente, teoricamente, são predispostas a fazer uma low carb, responderam bem a low fat. E quem é geneticamente predisposto a usar uma low fat, respondeu bem a low carb. Não, mas o que o pessoal da low carb fala, não é isso, Desirê. É que quem tem resistência à insulina vai responder melhor a uma low carb. Ele dividiu também isso, ele avaliou isso. E qual foi o resultado? Respondeu bem as duas. Quem tem resistência à insulina também respondeu bem a uma low fat, com quase o dobro de carboidrato na alimentação do que o grupo low carb. O que importa, então? Restrição. A diminuição do calórico, não é dieta restritiva, mas foi a diminuição. Qual foi a grande sacada desse estudo? Que ele falou para ele, você então é desse grupo, você é daquele grupo, mas os dois grupos vão comer a melhor qualidade possível da alimentação. Vocês vão diminuir o máximo possível de alimentos ultraprocessados e comer a base da alimentação e alimentos in natura, independente se você vai fazer low carb, independente se você vai fazer low fat. Então, ele usou o nosso guia alimentar. Um estudo de Stanford, né, o Guia Alimentar Brasileiro. E isso é a grande sacada, essa é a grande sacada. Se a base da sua alimentação tem qualidade, faz o que você quiser, desde que a base esteja muito bem feita. Então, o que importa, qual é a moral desse estudo? Você tem que escolher a dieta que faz mais sentido para o seu paciente, não para você. Porque no final o que a ciência mostra é que se ele aderir àquela dieta, àquela prescrição que você fez, ele vai ter um resultado positivo, tanto corporal quanto de saúde. Porque a gente tem que entender que o que a gente gosta é muito diferente do que o nosso paciente gosta. E o que faz sentido pra gente, não, mas eu tenho que comer a cada 2, 3 horas. Então passa para todo mundo. Não, mas a low carb fez muito bem para mim, a low fat fez muito bem para mim, o jejum fez muito bem para mim. E aí hoje em dia a gente tem até nutricionista que se intitula, né? É um nutricionista que passa jejum para todo mundo. É um nutricionista que passa low carb para todo mundo. Como é que isso pode fazer sentido para todo mundo? Eu sempre conto de 2 pacientes meus, inclusive por coincidência, os 2 são médicos, que foram para um profissional nutricionista que passou jejum intermitente para eles e os 2 desenvolveram compulsão alimentar depois. Eles já tinham fatores predisponentes, como a gente fala. E o profissional não foi capaz de perceber, passou a restrição, eles desenvolveram compulsão. Então foi o início de um transtorno alimentar, que é a frase mais célebre que a gente usa na área de transtorno alimentar. Nem toda dieta resulta em um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começou com uma dieta. Isso é muito importante. E fazer essa dicotomia entre o que é bom e o que é ruim, que existe o alimento que pode e o alimento que não pode, é muito ultrapassado. Porque a gente sabe que se a base da alimentação está boa, não existe um alimento que vai fazer mal consumido de modo pontual e esporádico. Vocês podem me falar o alimento que vocês quiserem.
mesmo para uma pessoa com uma alteração metabólica. Claro, não muito extrema, mas a gente está falando que a maior parte dos nossos pacientes estão preocupados em prevenção e são saudáveis. Então eles podem comer o bolo deles, eles podem comer a batata frita, pontualmente, se a base da alimentação dele é boa, o resultado vai ser bom. E por que isso é importante? Porque quanto mais a gente tenta proibir, né, mais a fome hedônica ela é estimulada. E a fome hedônica, né, o prazer em comer, ele é estimulado por outros fatores. Logo no começo eu falei para vocês sobre o sono, a restrição de sono. Será que o estresse influencia na alimentação? Esse estudo aqui também é muito legal, que ele fez o seguinte: ele pegou 40 estudantes universitárias e falou para elas que elas tinham 15 minutos para resolver um sudoku, que é aquele joguinho matemático lá. O que eles não sabiam, dividiu em pequenos grupos. Então é como se eu pegasse todos vocês e dividisse em grupos de 4, 5 pessoas e falasse, vocês têm 15 minutos para resolver. Todo mundo aqui junto. Então todo mundo se escutando. O que vocês não sabem é que metade vai receber um sudoku muito fácil e metade um que é impossível. Então imagina, né, você resolvendo o seu, super difícil, escutando a pessoa, isso, vai. E você falando, poxa, não é esse número. Isso gera um estresse. E depois, no final, cada grupo tinha uma mesa ali com várias comidinhas que podia comer à vontade. O que esse estudo viu foi que o grupo que recebeu o sudoku com alto nível de estresse consumia em maior quantidade os alimentos ricos em gordura e os alimentos ricos em açúcar, quando comparado ao grupo baixo estresse. E outro desfecho muito interessante nesse estudo foi que as pessoas que têm o que a gente chama de restrained eating, ou comer restritivo, que tentam reduzir o consumo calórico por algum motivo, independente do grupo, eles comeram mais alimentos gordurosos e alimentos mais ricos em açúcar. Então eu falo que se resolver um exercício num laboratório, né, uma tarefinha no laboratório de aumento o estresse de um modo suficiente para a pessoa comer alimento mais rico em açúcar e gordura, vocês concordam que isso é um estresse que não influencia em nada a vida da pessoa? Não mudou nada. A pessoa vai sair do laboratório, resolveu ou não resolveu o sudoku, não vai mudar nada. Imagina um problema sério familiar, um problema no trabalho, um problema de saúde, né? Você acha que isso influencia ou não as escolhas alimentares? Muito. Então são outros fatores que a gente, na nossa prática clínica, a gente tem que abordar com o paciente para ele entender que tudo bem, que isso pode acontecer. E se acontecer, quais são as estratégias que vocês dois juntos podem pensar para ultrapassá-las? Esse outro estudo ele é muito interessante porque ele foi ver o que acontece quando você priva uma pessoa de comer chocolate. E aí foram 900 estudantes, as pessoas já fizeram Eles pegaram 900 estudantes que preencheram um questionário. E aí, desses 900 estudantes, pediram para 58 participarem do estudo. Eram 58 que tinham nesse questionário de craving, de fissura por chocolate. Eram mais ou menos 25 estudantes que tinham mais fissura por chocolate, os 25 com menos fissura. Tá? Fissura é o craving por chocolate. E aí, eles pediram para essas pessoas ficarem 2 semanas sem chocolate. 2 semanas. E aí, depois de 2 semanas, eles verificaram que só de falar para as pessoas, só para as pessoas não comerem chocolate, no grupo que tem grande fissura, isso aumentou muito a fissura, a vontade de comer chocolate. Mesmo naqueles que podiam comer. E nos que não podiam, que foi proibido, quase dobrou. Aumentou também a ansiedade nesses grupos. Então, só de você falar para a pessoa que ela não pode comer por 2 semanas. Outro estudo interessante foi que quando as pessoas são submetidas a imagens de ideal magro, por exemplo, as pessoas que têm alta fissura por alguns alimentos, depois de terem muito contato com o ideal magro, elas tendem ao quê? A aumentar a fissura delas. Então não é todo mundo que tem isso, são as pessoas que têm fissura por um alimento específico. E essa fissura aumenta muito, então, quando nos é restrito aquilo. Fala, você não pode comer. Porque é muito simples, eu falei do pão de queijo aquela hora para vocês já entenderam que a todo momento vocês vão pensar em pão de queijo. E vocês nem têm fissura por pão de queijo. Então imagina uma pessoa que fala, eu sou chocolatra, eu amo chocolate. E você fala, muito açúcar, não pode. E
aí, às vezes, aquela pessoa, né, até coloco no livro, a pessoa come um chocolatinho pequeno, sei lá, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, depois do almoço, e tudo bem. A partir do momento que ele é restrito, ela passa a pensar naquilo o tempo todo. E isso é muito importante, porque esse outro estudo aqui mostrou que, ao invés de você restringir, se você ensinar a pessoa a comer chocolate, a saborear o chocolate, isso melhora muito o humor dela e diminui o consumo de chocolate. Por quê? Porque quando a gente come com prazer, a gente não precisa comer grandes porções. Então, ao invés de restringir, é mostrar que existe um outro modo de consumo. E as pessoas ficam falando, não pode. Só pode o 99% cacau. Né? Quem gosta de chocolate sabe que 99% cacau, 80%. Eu estou no 70%, gente. Eu já considero que eu evoluí muito. E eu adoro 70%. Hoje eu nem consigo mais comer mais ao leite. Mas eu consigo comer um laquinha junto com um café depois do almoço, que eu amo. Mas é uma questão de paladar, é uma questão do que comer e como comer. Então, ensinar a saborear dá muito mais resultado do que privar. Ensinar a pessoa a se relacionar com o alimento dá muito mais resultado do que proibir. E por que proibir quando tem tanto estudo mostrando que o consumo de chocolate melhora a função cognitiva, que o consumo de chocolate está associado com melhores de vários parâmetros metabólicos, que também está relacionado muitas vezes até com o quê? Com a diminuição de ataque cardíaco. Em homens, imaginem mulheres, né, que tem muito mais fissura para o chocolate. E esse estudo aqui, ele é muito interessante, porque ele fala ainda no final que o ideal, eles viram que depois, para diminuir a hospitalização e ataque cardíaco, é consumir uma porçãozinha por dia. A gente não precisa ler a metodologia, a gente lê o título, a gente sabe que a gente gosta e já vamos abraçar a causa. Mas são estudos bons. Então, em suma, o que eu estou querendo dizer para vocês é que não importa apenas o que a gente come, mas o que importa é o porquê a gente come. É fome hedônica, é fome física, é o como a gente come. Eu estou simplesmente jogando para dentro porque eu não deveria fazer isso, ou eu estou saboreando, deixando derreter, curtindo aquele alimento? É o que a gente pensa quando a gente come. Gastei, estou podendo, ou estou fazendo uma coisa que eu não poderia, ou eu estou comendo uma coisa que eu adoro? O que a gente sente prazer ou a gente sente culpa? E acima de tudo, como a gente sente depois que a gente come. Como é que a gente quer sair depois de uma refeição? A gente quer sair o quê? Se sentindo bem, se sentindo feliz, se sentindo leve. Quando a gente come com culpa, é assim que a gente se sente depois? Não. Então, o mais importante é a gente entender que não existe e não existirá um método infalível. É preciso descobrir o que funciona para cada pessoa. Porque o nutricionista adora falar que nossa comida é nosso remédio, certo? E eu concordo com isso. Mas a gente não pode esquecer que também é um almoço em família de domingo. Que é a avó que fazia bolo quando você ia visitar. E toda vez que você come um bolo de fubá, você lembra da sua avó. E tem estudo mostrando que essas comidas relacionadas ao comer emocional, quando a gente come, a gente tem as mesmas sensações de quando a gente comia antes. Então é aquele abraço que você sente. Só que você foi no nutricionista que falou que não pode comer mais glúten. Que tem que... setembro sem açúcar. Tem Instagram agora, a gente está por dentro de tudo. E a gente não pode esquecer que tomar um chopp com os amigos também é nutricionalmente adequado. Então, essa é uma grande barreira que os profissionais da área da nutrição têm que parar. De só trabalhar com medicamento, com os compostos fitoquímicos, quais são os componentes bioativos e quais são aquilo. Porque a pessoa come comida. Ela não come resveratrol. Ela não come quercetina. A gente come comida. E quando a gente começar a entender e trabalhar a alimentação com esses diferentes fatores, aí sim, a gente vai garantir o sucesso. Obrigada.